Começamos no domingo à noite, a segunda viagem missionária, e hoje nós vamos continuar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16, que é na segunda viagem missionária, quando Paulo chega em Atenas. Os irmãos se lembram, domingo à noite nós falamos sobre essa segunda viagem missionária. Quais foram os pontos marcantes dessa segunda viagem missionária? Paulo fez 3 viagens missionárias, a primeira, a segunda e a terceira. O ponto mais marcante, e gostaria muito que você prestasse atenção e pontuasse, né? O ponto mais marcante da segunda viagem missionária é que Paulo chega à Europa, o Evangelho chega à Europa. Até então, o Evangelho não tinha chegado até a Europa, e agora, nessa segunda viagem missionária, que o Evangelho vai chegar até a Europa, na região da Macedônia. Vocês se lembram, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Paulo, ele sai com um projeto debaixo do braço. Ele sai de Antioquia, mas ele já sai com um projeto, sabendo para onde ele ia e onde ele queria chegar. Mas o que aconteceu no percurso? O projeto era chegar até Éfeso, nas regiões da Ásia, né? Dar sequência na pregação do Evangelho na região da Ásia. Mas quando ele intentou entrar para a região da Ásia, caminhando para Éfeso, o Espírito Santo não permitiu. E eu falava aqui no domingo próximo passado que nesses momentos é muito comum a gente atribuir esse fechar de portas, esse impedimento ao diabo. Eu estou querendo pregar o Evangelho. Esse é o plano de Deus, essa é a missão de Deus, esse é o projeto de Deus. Então, só pode ser o diabo, né, que está me impedindo. E, na verdade, não era o diabo, era o Espírito Santo. Porque não era tempo, não era hora, não era o momento da mensagem do Evangelho chegar naquelas regiões da Ásia. Então, o primeiro ponto dessa segunda viagem missionária é o fato de que o Evangelho chega na Europa. O segundo é que quem conduz a obra de Deus é o Espírito Santo. Amém? O Senhor não abriu mão de conduzir a sua obra. Deus conta conosco, com as nossas habilidades, com a nossa inteligência, mas nós nunca podemos esquecer que quem é o Senhor da obra é o Senhor, é o Espírito Santo quem conduz a obra, né? Então, às vezes a gente vê algumas posturas entusiasmadas, né, da igreja, de alguns irmãos, vamos, nós temos que fazer, e se nós não fizermos, e etc e tal, aquela coisa muito humana, né? A gente tem que realmente ter o desejo e a disposição de servir ao Senhor, mas nós nunca podemos esquecer que Deus não abriu mão de ser o condutor da sua obra. Amém, irmãos? Deus nunca abriu mão de ser o condutor da sua obra, e Ele manda para a sua seara também quem Ele quer. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Então a seara tem dono, e quem manda os obreiros para essa seara é o Senhor, né? Nós vamos para Éfeso, uma cidade grande, dali o Evangelho vai se espalhar para toda a Ásia. Não é a hora. Não quero que vocês cheguem até a Ásia, até Éfeso agora.
Ah, então vamos para Bitínia. Se o Senhor fechou a porta para a Ásia, certamente nos quer na Bitínia. Não. O Espírito de Jesus não permitiu que ele chegasse na Bitínia. Aí deu aquela desorientação. Se o Senhor não permite a gente ir para Éfeso, não nos permite ir para a região da Bitínia, o que está acontecendo? À noite, o Senhor dá uma visão para Paulo, mostrando-lhe um varão macedônio, que diz o que no sonho ali na visão? Passa a Macedônia e nos ajuda. Ali Paulo então concluiu que a vontade de Deus para aquele momento era que o evangelho fosse pregado nas regiões da Macedônia, nas regiões da Europa. Interessante, né, irmãos? É muito interessante o discernimento, a percepção espiritual. Deus fechou as portas para a segunda viagem missionária não chegar até as regiões da Ásia, as regiões de Éfeso. É só na terceira viagem missionária que Paulo vai alcançar. Aí o Espírito Santo permite. E depois que eles chegam em Filipos, nós temos outro fator que chama a nossa atenção para a questão do discernimento espiritual. Como não tinha sinagoga, eles iam para a beira do rio, para o lugar de oração. Todos os dias que eles cortavam a cidade, indo para aquele lugar de oração, uma moça, uma menina, escrava daqueles homens ali de Filipos, ela gritava bem alto, apontava para Paulo e para a comitiva dele e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, todo dia. Até que Paulo, num linguajar nosso, de saco cheio, sabendo quem é que falava, parou e disse: espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus, sai dela. Era um demônio, irmãos. Era um demônio falando na boca daquela menina. Então, presta atenção. Eles queriam fazer a missão de Deus, a vontade de Deus, entrar em Éfeso. O Espírito Santo não permitiu. E eles entenderam que era o Espírito Santo e não era o diabo. Quem não tem o discernimento ia dizer que era o diabo. Quem não tem o discernimento, quando a moça falasse aquilo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, ia dizer aleluia, glória a Deus. E era um demônio. E Paulo teve a percepção e o discernimento espiritual de que era um demônio. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente do Espírito Santo para nos dar discernimento espiritual, para não chamar uma coisa de Deus de obra do diabo, e não chamar uma obra do diabo como se fosse obra de Deus. Não é verdade? Esses dias nós fazemos o Pilates, eu mais a Márcia, e uma das irmãs ali que orienta, né, aquele prática ali, ela me deu um CD para ouvir uma mensagem. O pregador estava falando sobre o inferno. E ela disse: pastor, achei muito interessante o que ele está falando sobre o inferno, e o senhor poderia dar uma olhada para avaliar? Eu falei: claro. Já cheguei em casa e imediatamente já comecei a ver aquela mensagem. O pregador muito carismático, muito mesmo, assim, a voz, né, a postura, a maneira, assim, muito cativante. Um comunicador brilhante, né, muito interessante. E aí ele começou a falar sobre o inferno. E à medida que ele foi falando, ele foi descaracterizando aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o inferno. Ele começou colocando
Deus como um torturador. Se o inferno fosse do jeito que a Bíblia fala, Deus era um torturador. E se as coisas fossem do jeito que a Bíblia ensina, Deus era um torturador e um pai não podia fazer aquilo com seus filhos. E foi torcendo o negócio. E foi torcendo. E ali, pelo conhecimento da palavra e pelo discernimento do Espírito Santo, ficou claro e patente que o que ele falava era muito bonito e agradável ao paladar humano, mas era uma mentira, não era verdade. E nós sabemos que os falsos profetas, eles proliferam pelo meio religioso. E que o espírito do anticristo atua não sei de que época, e que está presente, e que nos últimos dias ele se manifestaria mais ainda. Então, nós precisamos ter discernimento. Nem toda boa intenção, nem toda palavra doce, agradável, significa que ela é de Deus, que ela é uma palavra de Deus. Aquela menina falava uma coisa boa, falava uma coisa verdadeira, mas Paulo teve o discernimento que era um espírito maligno. E ele então repreende aquele espírito maligno. Nós precisamos ter discernimento. Amém, irmãos? Isso está acontecendo na segunda viagem, né? E eles são presos por causa disso. São lançados no mais interior da prisão, como se fossem bandidos, a pior espécie de bandidos. Apanham na praça pública, são lançados no interior da prisão, e lá na prisão, com os pés no tronco, o que eles fazem? Oram, cantam e louvam ao Senhor. Por que eles fazem isso, irmãos? Eles apanharam sem merecer, tomaram uma surra de vara pública injustamente, foram presos injustamente. Eles não estão revoltados, não estão murmurando, não estão xingando o governo, não estão xingando as autoridades. Mas o que eles estão fazendo? Com as costas sangrando, apanharam injustamente, porque estavam fazendo a vontade de Deus, mas ao invés de murmurar, de reclamar, e alguns hoje estão com a mania até de ficar revoltados contra Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. Revoltado contra Deus, o Pai Celestial, o Pai de bondade, o Pai das luzes, de onde não vem trevas nem mal algum. Não, eles poderiam estar lá reclamando. E aí, Senhor, viemos aqui fazer a tua obra ao teu mando, debaixo da tua vontade. Olha o que deu, o Senhor deixou a gente na mão desses injustos, dessa justiça maligna, maldosa. Como é que o Senhor deixa acontecer isso com os teus servos? Não. O Senhor não é um Deus presente na nossa vida, por que isso está acontecendo conosco? Não. Eles estão louvando a Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar graças quando? Por tudo e em todo o tempo. Dar graças em tudo, por tudo e em todo o tempo, irmãos. É o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque nós sabemos que Deus conduz a nossa vida e nós não entendemos plenamente, perfeitamente os planos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
E eles então estavam louvando, adorando ao Senhor, os presos ouvindo, e de repente deu um terremoto naquele cárcere. As cadeias se abriram. O carcereiro, apavorado, pega a espada para cortar o pescoço. E o Paulo grita com ele: não te faças mal, pois todos nós estamos aqui. Aquela surra, aquela prisão, aquele terremoto tinha um propósito de Deus: a salvação do carcereiro e da família dele. Está aí. Só Deus sabe todas as coisas, irmãos. Nós não sabemos nada, absolutamente nada. Nada, não enxergamos nada. Mas quando nós não sabemos, não entendemos, nós confiamos em Deus e no seu amor. Amém? Glória a Deus, isso é uma grande libertação. Aí a igreja de Filipos, dos filipenses, se forma. Lídia, aquela mulher rica, comerciante de púrpura, o carcereiro e outros que ouviram a palavra de Deus. E por fim, Paulo então dá sequência na sua viagem, passa por Tessalônica, planta a igreja em Tessalônica e chega em Atenas, que é o texto que nós vamos ler agora, tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Se somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Nessa segunda viagem missionária, uma igreja foi plantada em Filipos, uma igreja foi plantada em Tessalônica, uma igreja foi plantada em Corinto, mas nós não temos notícia de que a igreja tenha sido plantada em Atenas. Por que que a igreja não foi plantada? Por que que ela não aconteceu? Por que que ela não prosperou em Atenas? E por que que ela prosperou em Filipos? E por que que ela prosperou em Corinto? Por causa da idolatria, mas filosofia. O que mais que vocês acham? Sabiam que tem alguns lugares onde é mais fácil do evangelho ser plantado e prosperar do que em outros? Tem alguns lugares que você vai malhar em terreno rochoso. E tem outros que você vai malhar em terreno fértil. Atenas é um terreno rochoso. Corinto é um terreno fértil. Por que que Atenas é rochoso, endurecido, e Corinto é um terreno fértil? Por que que o evangelho prosperou em Anápolis, Goiânia, mas não prospera tanto em Trindade? Abadiânia, como o Miguel está lembrando, por que que o evangelho prosperou tanto em Anápolis e prosperou tanto em Goiânia, prosperou muito em Belo Horizonte, prosperou muito nas regiões norte do país, mas não prospera em Uberaba, não prospera em Araxá, não prospera em Abadiânia, não prospera em Trindade, não prospera em Aparecida do Norte? Aham. Olha, não somente pela idolatria, porque a idolatria era presente em todos os lugares, mas principalmente pela mentalidade presente, a cultura. Perfeito, Carla, a cultura, a mentalidade, os valores, a cultura presente, né? Então, Atenas era o centro cultural da Grécia, e por que não dizer do mundo? Dali saíram os mais renomados filósofos da história: Sócrates, Platão e Aristóteles. Nos dias de Paulo estavam presentes ali o epicurismo e o estoicismo, duas correntes filosóficas muito fortes. Atenas é o berço da cultura greco-romana e do helenismo. Eu gosto de fazer muito um contraponto entre Atenas e Jerusalém. Na história, né? Nessa supra-meta-história, Atenas é o centro da razão humana. É em Atenas e a partir de Atenas que tenta-se explicar o mundo e as coisas a partir da razão. Em Jerusalém, explica-se as coisas a partir da revelação. Então, Atenas, humanismo, razão humana, pensamento humano,
vontade humana. Jerusalém, revelação. Deus que revela, que se mostra e que dá uma cosmovisão, uma maneira de encarar a vida e o mundo a partir dele mesmo. Atenas é a cidade dos filósofos. Jerusalém é a cidade dos profetas. Atenas é a cidade da filosofia e da razão humana. Jerusalém é a cidade da palavra de Deus, da revelação de Deus, né? Então, é bom pontuar isso para a gente poder entender essas duas cidades que são muitíssimo importantes na formação do pensamento da humanidade, na formação da cosmovisão das pessoas. Tá? Agora eu vou, Miguel, depois a Nina. Tem um quadro aí? Essa é a segunda viagem, né? Estamos aí na segunda viagem. Dá para vocês verem? Então nós estamos falando de Atenas agora, ok? Miguel? Pode falar. Essa cidade que tem essa idolatria, ela cria um povo, ela forma um povo dependente de si. Com certeza. Tem um espírito maligno que bloqueia essas pessoas. Uhum. Isso. A Mariana, por exemplo, é um lugar de gente dependente daquele Aquela manifestação espiritual. Uhum. então eu vejo ali uma gama de gente que vive daquilo ali. Perfeito. Até muitos evangélicos têm gente que trabalha em hotéis, Sim, mais de 30 pousadas e hotéis, o senhor sabe. sim, exato. Tem 50 táxis naquela cidade. Quantos evangélicos tem táxis? Impressionante. Então vive ali dentro, os táxis vivem lá dentro daquele recinto. É impressionante isso. Então, tem alguns lugares que tem uma tradição cultural arraigada em alguma coisa contrária ao Evangelho. Aquilo é uma fortaleza, é um terreno árido, rochoso, difícil do Evangelho progredir e prosperar. Enquanto que você tem cidades novas, de fronteira, onde passa muita gente, e que essas cidades estão em franco desenvolvimento, são cidades de fronteira, com fluxo de pessoas, aí a probabilidade do Evangelho se estabelecer e prosperar, ela é muito maior. Carla? Uberaba. Claro, Uberaba com o Chico Xavier, Abadiânia com o curador, né, o João Curador, e outros lugares onde tem. Uhum. Claro. Uhum. Ah, isso. Haroldo, tudo bom, meu irmão? No final nós falamos, tá? Amém. Então, vejam bem, Atenas é esse centro cultural, filosófico, ideológico, resistente ao Evangelho. Numa perspectiva espiritual, né, não há dúvida que há principados,
potestades, fortalezas, a gente tem esse entendimento, que impedem a manifestação da graça de Deus e a proliferação do Evangelho. Então, Atenas é esse lugar. Não temos notícia de que uma igreja tenha sido plantada em Atenas, embora alguns irmãos tenham se convertido. Mas vamos aqui. Então, quando Paulo chega em Atenas, andando pela cidade, o espírito dele se revolta com a idolatria. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por que que o espírito de Paulo se revoltava diante da idolatria? Primeiro, irmãos, idolatria é um engano espiritual. Toda e qualquer forma de idolatria eu estou nessa mesma perspectiva de Paulo. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é? A nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra principado e potestade. Então, eu não vou brigar com a pessoa que é idólatra, não vou tripudiar dela, não vou querer impor sobre ela a verdade, não funciona assim. É uma coisa espiritual. Quantos aqui já foram idólatras? Olha aí, está vendo? Né? Eu já fui, infelizmente, né? Tenho calafrios, estertores de lembrar daquela ignorância espiritual. Cegueira espiritual. A gente numa pobreza sem precedentes, uma pobreza assim que de Jó, né, nos seus tempos de pobreza, mas juntava dinheirinho com dificuldade para participar da caravana que ia lá para a Trindade, pegava uma fila quilométrica para chegar ali ao pé do santo, pegar aquela fita, beijar a fita, e você ganhou o ano, ganhou o dia. Irmãos, a idolatria, ela é um engano espiritual. Por que que ela é um engano espiritual? Porque ela cega, né? As pessoas estão cegas espiritualmente. Paulo está explicando aqui. Sim, senhor. Isso. Não tinha entendimento. Uhum. Olha o que Paulo fala. Deus, versículo 25 do capítulo 17, não é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse. Ele é quem dá vida a todos, respiração, de um só fez toda a raça humana, porque dele somos geração. Se somos geração de Deus, criação de Deus, né? Criados à imagem e à semelhança de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Qual que é o problema da idolatria? É porque ela é uma construção do homem. É o pensamento do homem, é a imaginação do homem. Então, quando você faz um ídolo, você pega o gesso, a prata, o ouro, a madeira, constrói uma imagem, ou é a imagem de homem, ou é a imagem de animal, e vai e se prostra diante daquilo
adorando, é uma ofensa a Deus. Porque não está dando a Deus, ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, de quem nós somos geração, não está dando a honra, a glória a Deus, mas está dando a honra, a glória a uma coisa criada pela imaginação do homem. É uma ofensa a Deus. Uma adoração errada. A idolatria é uma ofensa a Deus. Ela ofende a Deus. Mas a idolatria, Paulo vai dizer para nós que existe um ídolo que está muito presente na igreja evangélica. Exatamente. Qual que é esse ídolo? A avareza. A avareza, segundo Paulo, é a idolatria. O que é o avaro? O avarento? É aquele que deposita a confiança dele no dinheiro. É aquele que é apegado ao orçamento, ao dinheiro. O que rege a vida dele não é Deus, mas é o orçamento. Fulano, vamos fazer isso? Não posso porque o dinheiro não dá. Ô ciclano, mas isso assim não, o dinheiro não alcança. Mas não tem condições, o dinheiro não vai. Às vezes não vai mesmo. Mas às vezes é por puro domínio. Está debaixo de um domínio. Ele nem chega ao ponto de dizer assim, olha, se Deus permitir, se Deus der os recursos, nós vamos. Mas ele é tão apegado, tão restrito, tão restringido, tão limitado ao orçamento, que se ele vê uma pessoa que hoje, necessitando de uma ajuda, ele pensa assim, mas se eu der o dinheiro aqui para ela hoje, o que eu vou comer amanhã? Isso é idolatria, isso é avareza, isso não é controle, isso não é organização, isso é maldição. Porque você vai deixar de ajudar alguém aqui hoje, que precisa hoje, sem saber se você vai estar vivo amanhã. Então, a avareza é uma forma de idolatria. Mamon é uma idolatria. Engraçado, eu louvo muito a Deus por isso. E já falei para vocês inúmeras vezes, né? Nós já vivemos momentos assim de penúria extrema, de muita pobreza mesmo, a nossa família. Mas aquela pobreza gerava na gente um espírito de miséria. Da gente ficar apegado e cheio de medo. Né? Cheio de medo, controlado pelo medo de não ter aquilo que você já não tem. Deus nos livre, irmão. Tem muito crente que ainda precisa de libertação. É libertação mesmo, é obra do Espírito Santo, uma obra poderosa do Espírito Santo para libertá-lo da avareza, para libertar das garras de Mamon. Ele não é livre. Ele não vive livremente confiado no Senhor. Ele não relaxa. Ele não descansa. Quando Jesus, quando trata disso, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer, vamos atribuir ou viver o hoje, porque cada dia vai trazer o seu mal. E cada dia nós dependemos de Deus. Então, a avareza é uma forma de idolatria e ela ofende a Deus. Tem muitos crentes que estão presos na idolatria, que são oprimidos pelo dinheiro, que são oprimidos pelo orçamento.
E a palavra de Deus está dizendo que nós devemos viver cada dia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O servo de Deus vive na dependência de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho salário, eu sou profissional liberal, eu ganho de cada dia, se eu não trabalhar eu não ganho, se eu não matar um leão por dia. Meu amigo, quem mata o leão é o Senhor. Quem dá graça é o Senhor. E eu não consigo, porque são coisas espirituais, né? Talvez eu não consiga colocá-las aqui, que Deus nos dê a graça, mas me parece que quando o coração se liberta, né? Quando o coração se liberta, quando há essa liberalidade, essa libertação, há uma lei espiritual aí que age, que as coisas fluem e caminham na vida das pessoas. É impressionante, né? Nesse aspecto, a Márcia foi uma grande bênção na minha vida. Porque a Márcia tem um coração extremamente liberal, extremamente generoso. A Márcia vive o dia de hoje, parecida demais com o meu sogro. Qual que é a preocupação da Márcia? Trabalhar. Se eu tiver a condição de trabalhar, digno é o obreiro do seu salário. Todo mundo que trabalha, irmãos, vai vir a recompensa. É uma lei espiritual, né? Trabalhou, a recompensa vem. Meu sogro era assim, a preocupação do meu sogro era trabalhar. Criou 7 filhos, uma família de 9 pessoas. Hortifruti granjeiro trabalhando na feira. Então, nós precisamos dessa libertação. A idolatria, ela é uma ofensa a Deus. E a idolatria, ela tem uma forma muito especial nos dias de hoje, que é mamon, que é a avareza, que nos prende, né, que nos oprime, que quer dominar a nossa vida. Não, minha vida não é dominada pelo dinheiro, pela quantidade de dinheiro que eu ganho ou que eu deixo de ganhar. Minha vida é dominada e é conduzida pelo Senhor. Amém? Lembrando aquilo que nós ouvimos na sexta-feira do aniversário. Nós sofremos muitas vezes, não é por causa de necessidades. Nós sofremos por causa de desejos, de aspirações. Deus é fiel, irmãos, Deus cuida de nós, né? Amém? Então, o espírito de Paulo se revoltava diante da idolatria presente naquela cidade. E começa, então, a discorrer e a conviver com aquelas pessoas, e à medida que ele convivia, ele ia falando da vontade de Deus, do plano de Deus, de Jesus. Poucos de nós sabemos abordar as pessoas que estão envolvidas com idolatria. Ou não falamos nada, né, nos omitimos para não ser politicamente incorreto, para não criar um constrangimento, né? E quando falamos, não sabemos como falar. Então a gente tem que ter a graça de Deus, entender que aquilo é uma prisão, aquilo é um grilhão, e que é o Senhor quem vai abrir os olhos. É o Senhor quem abre os olhos, né? Eu me lembro quando eu me converti, e a primeira vez que eu fui em casa, minha mãe ficou sabendo que eu era crente, e deram notícia para ela, e eu fiquei com medo de ir lá, né? Não sabia como é que as coisas aconteceriam. E me converti em abril, batizei em agosto, ou seja, 4 meses, e depois de mais um tempo que eu criei coragem para ir lá. E cheguei em casa de noite, e graças a Deus ela não estava em casa. Eu sabia onde ficava a chave, entrei para dentro de casa, fui para o quarto, deitei e cobri a cabeça. Ela não deu outra. Ela chegou, me viu deitada, a primeira coisa, não queria nem saber se eu estava dormindo ou não. Você agora é crente, né? Eu estou sabendo que você agora é crente, né? Eu levantei com 2 pés no papo dela.
Eu sou crente mesmo, estou liberto dessas idolatrias, isso aqui não sei o que mais e tal, né? Eu virei para o canto e dormi. Ela saiu de manhã, e eu continuei deitado, passou uma meia hora, ela voltou sem ar. Eu falei, o que foi, mãe? Eu pensei que você tinha quebrado os meus santos todos, né? É falta de sabedoria. É o que nós falamos aqui. Tem que ter discernimento espiritual e sabedoria de Deus para poder falar com as pessoas. Não somos nós que fazemos a obra, irmão. Não somos nós. Não é pelo muito falar que nós somos ouvidos. Quem faz a obra é o Senhor. Nós só temos que testemunhar, como Paulo fez aqui. Vamos pensar um pouquinho? Nós somos criação de Deus, né? Deus nos gerou. Somos geração de Deus. Se somos geração de Deus, Deus não pode se parecer com gesso, com barro, com pedaço de pau, e nem com o ser humano. Ele é Deus. Superior, está acima de nós, né? Então, mas precisa graça de Deus, né? Precisa muita graça de Deus e testemunho. Testemunho de vida. Porque ninguém acredita na gente se a gente falar uma verdade, mas se não viver a verdade, as verdades que nós falamos, e principalmente se a gente não tiver amor. A verdade, ela precisa ser dita em amor, né? Se a pessoa sabe que você a ama, aí você pode dizer que ela vai acreditar. Mas se ela perceber que você é frio e fala a verdade sem amor, indiferente, Deus nos livre. Eu, irmão, sinceramente, eu tenho pavor de alguns crentes. E se eu fosse incrédulo, passava léguas de distância deles. Porque eles são frios. Eles falam a verdade sem amor. Não tem o amor de Jesus no coração. Não tem graça de Deus, não tem brilho de Deus na vida deles. Aí fala a verdade, é igual vinagre na ferida. Agora, quando você ama, tem amor de Jesus mesmo na sua vida, aí é diferente, irmãos. Aí a verdade entra como uma espada dentro do coração. Então, Paulo está em Atenas. A cidade é idólatra. A cidade é extremamente religiosa. Cidadãos atenienses, vejo que vocês são extremamente religiosos. Tão religiosos que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Me explica, como é que alguém é religioso e não conhece Deus? Ou vou fazer a pergunta de outro jeito: pode alguém ser religioso e não conhecer Deus? Pode. Seguir um Deus pagão. Eu estava participando de um congresso esses tempos atrás na PUC, e eles estavam dizendo que o Brasil vive um avivamento religioso. Então nós vivemos um avivamento religioso e as eleições mostram isso. A chamada para os votos, para participar da eleição, 99% envolve um linguajar religioso. Então, o Brasil é um país extremamente religioso, vive um avivamento religioso, mas não significa que é um país que conheça a Deus. Assim como os atenienses eram extremamente religiosos, mas não conheciam a Deus. Será que tem crente assim? Muito religioso, mas não conhece a Deus? Né? Paulo, escrevendo uma das suas cartas, fala: irmãos, e eu digo isso para vergonha vossa, porque tem alguns no vosso meio que ainda não conhecem o Senhor. Então, o fervor religioso não significa fervor espiritual. O fervor religioso não significa conhecimento de Deus.
Amém? Perfeito. Perfeitamente, Zete. Atenas era uma cidade idólatra de todos os deuses, né? Vai que a gente está esquecendo de algum, vamos colocar aqui o Deus desconhecido, né? Paulo chega no Areópago e começa então a sua pregação, né, naquele lugar famoso. Primeira coisa que ele coloca: Deus é o Criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Soberania de Deus. Deus é o Senhor do céu e da terra. Não importa se é a direita que vai governar, não importa se é a esquerda, não importa se é o centrão, não importa se a inflação está alta, não importa se ali é rico, se aqui é pobre, Deus é o Senhor do céu e da terra. Ele continua e continuará assentado num alto e sublime trono. Amém, meus irmãos? Você vai? A grande característica da nova aliança é o amor. Sem amor. Excelente, Silvério. Muito bom. Então, Deus é o Criador. Paulo já entra de golpe, né? Sei o nome do golpe, mas ele entra ali já batendo firme na questão do pensamento helênico. Porque se você conhecer um pouco de filosofia, né, os chamados pré-socráticos, eles vão trabalhar exatamente a origem de todas as coisas. Daí vem os 4 elementos. Todas as coisas surgiram da água, todas as coisas surgiram ou do ar, da água, ou do fogo, né? Aí Paulo fala, não, a origem de todas as coisas é Deus. Deus é a origem, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele é Deus, Ele é a divindade, Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Saber isso intelectualmente, irmãos, e viver nessa verdade, tem uma distância muito grande. Óbvio que tem que começar pelo entendimento e pela compreensão, que tem que descer para o coração e se transformar numa verdade cotidiana. É uma libertação muito grande quando nós vivemos na certeza de que Deus é o Senhor de todas as coisas e que todas as coisas estão acontecendo no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, e que ao fim e ao cabo todas as coisas concorrerão para o final e o propósito determinado por Deus. Amém? Deus é o Criador, o Senhor, e somos todos irmãos. De um só fez toda a raça humana. Amém? Amém. Todos nós viemos de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Todos nós, brancos, pardos, amarelos, negros, todos nós viemos de um mesmo casal, Adão e Eva. Temos uma mesma descendência, né? Todos nós viemos, né, desse mesmo tronco. É assim que Deus nos vê. Agora, por que que os brancos são mais ricos do que os negros? Por que que os negros vivem lá na África, naquele sofrimento? Nem todos, mas, né, numa leitura geral. E os caucasianos aqui do hemisfério norte são ricos,
estão morrendo por causa do excesso de consumo de calorias, não sei quantos por cento da população obesa, e lá no sul negro as pessoas estão morrendo por falta de consumo de calorias, de inanição, de fome, sendo que nós somos todos irmãos. Aí vem o Trump, me fala uma besteira sem precedentes, e os crentes veiculam esse negócio aí a rodo, né? Dizendo, se lá no céu tem muro, por que nós não podemos colocar um muro aqui nos Estados Unidos? Né? Irmãos, somos todos irmãos. Os recursos que Deus tem dado para essa terra não era para ninguém morrer de fome. É um juízo de Deus sobre a nossa cabeça se tiver alguém morrendo de fome aqui em Anápolis. Porque nós podemos sim separar parte do nosso para ajudar as pessoas. Se somos todos filhos de Adão, não tem uma raça superior à outra. Isso é maligno. Não existe. Não existe uma raça superior à outra. O homem não é superior à mulher. O branco não é superior ao negro. O índio não é inferior ao europeu. Não, irmãos. A palavra de Deus nos mostra isso. Somos geração de Deus, de um só. Fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Então nós temos que olhar para o ser humano nessa perspectiva. Em Adão nós somos todos irmãos. Agora, esse filho de Adão, ele precisa nascer de novo, precisa nascer do Espírito para estar em Cristo. Caso contrário, continua sendo filho de Adão. Mas nós não podemos discriminar as pessoas por causa disso. O mundo é um lugar de injustiças. É um lugar de muita iniquidade. Muita iniquidade mesmo, irmãos. Muita iniquidade, muita injustiça, muita maldade, maldade humana, maldade do coração humano, desejo de dominar sobre o outro, desejo de se sobrepor ao outro. Isso não é de Deus. Se somos todos irmãos, somos todos irmãos em Adão e Eva. Amém? E por fim, Paulo encerra o seu discurso ali em Atenas, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, nós que somos crentes, que cremos que Deus governa a história, nós também cremos que um dia Deus vai julgar toda a injustiça e toda a iniquidade praticada sobre a face da terra. Amém? Vai haver esse dia. Por isso que a Bíblia diz, o firme fundamento de Deus continua tendo esse fundamento. O Senhor conhece os seus, e todos aqueles que professam o nome do Senhor apartem-se de toda injustiça, porque Deus vai julgar toda injustiça. Não tem injustiça, irmãos, que não será cobrada diante de Deus, diante do trono de Deus. Toda forma de injustiça, toda forma de iniquidade, Deus é contra essas coisas. Deus é contra a maldade, Deus é contra a injustiça, Deus é contra a iniquidade. Se não paga aqui nessa vida, vai pagar
nesse dia desse juízo, vai comparecer diante de Deus, cada um vai prestar conta diante de Deus daquilo que fez através da sua vida, mas vai comparecer diante de Deus. Tribunal de Cristo, né, Haroldo? Vai comparecer lá e todos vão estar ali para poder prestar contas, né? Assim Paulo encerra a pregação dele, e quando ele fala da ressurreição, eles começam a zombar. Por quê? Não acreditam, e o platonismo, obrigado, Haroldo. O platonismo, a doutrina platônica, dualista, obrigado. Ela pregava e acreditava na transmigração de almas, ou seja, uma forma de reencarnação. Então, quando Paulo fala da ressurreição, achava que você estava falando uma coisa séria, agora você vem com essa besteira, né? E ali ele encerra o seu discurso. Então, Atenas é o centro racional do mundo, é o centro da cultura grega, helênica. O evangelho chega até ali, e o evangelho não prospera por causa dessa fortaleza, por causa dessa cultura humana, racional, presente. E dali Paulo sai e vai para Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, o Senhor Jesus vai aparecer a Paulo e vai lhe dizer: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mais uma vez, uma demonstração clara de que quem conduz a obra de Deus é o Senhor, é Ele mesmo. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos orar, dando graças a Deus por essa manhã.